Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 26, Mãos à Obra, o programa da construção. Programa número 26, Instalações elétricas, fiação e aparelhos. Ai, o que foi isso, Pedrão? O que? Eu não falei que eu já vinha? Não, eu fui pegar a caixa de ferramenta, não vi a mesinha, ó, dei uma canelada, ó. Vai ficar roxo. Pedro, mas você também é apressado. Eu não falei que eu ia lá buscar a vela pra gente não andar no escuro? Mas tinha que faltar luz justo agora, que eu ia arrumar a cortina. Sabe o que é? Que o pessoal da companhia tá lá na rua de cima colocando poste novo. Você vai ver, já volta. Acho bom, viu? Porque senão eu vou lá... Epa, até que enfim, né? Maravilha! Você tava adivinhando, hein, amor? Adivinhando nada. Depois que a gente instalou a fiação elétrica aqui em casa, eu entendo tudo de eletricidade, viu, Pedro? Eu saco de longe. Né? E o senhor Freitas estava até achando que você ia largar a costura pra virar eletricista. Você acha? Então, seu Freitas, quando a gente fez a alvenaria e as lajes, a gente já colocou todos os eletrodutos para as caixas de ligação, onde vão ficar as tomadas, os interruptores. Nas paredes, eletrodutos flexíveis. E nos pisos e na laje, a gente colocou aquele rígido de PVC. Isso. Agora só falta passar a fiação. Porque a gente já fez o pedido de ligação e a gente instalou o poste de entrada quando começou a obra. Agora é só passar os condutores por dentro dos eletrodutos, instalar os interruptores, as tomadas e deixar as pontas dos fios onde vão ser colocadas as luminárias. Então a gente queria ver com o senhor direitinho como é que faz, desde lá de fora, porque o senhor sabe, né, seu Freitas, com eletricidade não se brinca. É isso mesmo. Por isso é que a gente tem de seguir as instruções da Companhia de Eletricidade. Começa pelo poste de entrada. Ele tem um tamanho padronizado pela companhia. O poste de entrada deve ficar junto à divisa do terreno com a rua pelo lado de dentro. Ele pode ser colocado sobre o abrigo da caixa de entrada onde fica o medidor. É bom também construir esse abrigo sobre a entrada de água. Isso facilita as leituras que são feitas pelos funcionários das companhias de energia e de água e esgoto. No mesmo poste, um outro eletroduto deve receber a fiação do telefone, colocando-se a caixa de entrada do telefone no mesmo abrigo. E o eletroduto fixado no poste, por onde entram os fios, tem que ficar sempre com a ponta virada para baixo, não é? Por isso que o pessoal chama de bengala. Pois é, ele é assim para impedir que entre a água da chuva. Mas vejam bem, no topo do poste tem um isolador onde a companhia instala os fios dela. Geralmente são 3 fios, 2 fases e um neutro, o que permite fazer as ligações de 220 e de 127 volts. Os fios entram pela bengala até a caixa de medição. 127 volts? Todo mundo se acostumou a chamar de 110 volts, mas na verdade é 127 volts. Essa ligação é feita com um fio fase e um neutro. A ligação 220, nesses casos, é feita com 2 fases. Pedrão, tem cidades que a instalação é só de 220 volts. Nesse caso, tem que usar aparelhos elétricos e lâmpadas de 220. E nesses lugares, tem que ver com a companhia de eletricidade da sua cidade se os fios que chegam até a sua casa são apenas os fios fase ou se tem o neutro também. Porque isso é muito importante na hora depois de puxar os fios para os aparelhos da casa. E sempre tem que passar pelo medidor. Depois, os fios são ligados a um disjuntor geral. Esse disjuntor funciona como um interruptor que desliga sozinho quando a corrente elétrica passa dos limites. Toda instalação elétrica precisa desse tipo de proteção. Falando em proteção, a gente precisa também providenciar um fio terra que não é fornecido pela companhia de energia. Mas não tem mistério. Primeiro, você compra uma barra de cobre como essa aqui. Depois, a gente faz um buraco para enterrar a barra completamente. Nessa barra vai ficar ligado o fio terra, que vai conduzir para o terreno qualquer carga elétrica parasita que apareça nas instalações ou nos aparelhos da casa. Antes de fechar o buraco, é bom você colocar um pouco de carvão e sal grosso, que é para facilitar ainda mais a descarga de eletricidade para o terreno.
Com o fio terra, vocês vão ter uma excelente proteção para todas as instalações da casa. Podem reparar, cada vez mais os eletrodomésticos estão vindo com plugs de 3 pinos. O terceiro é o fio terra. Agora nós vamos ter 4 fios entrando em casa. 2 fases, o neutro e o terra. E a gente está utilizando um eletroduto de PVC por debaixo da terra que sai da caixa de entrada e vai até embaixo da caixa de distribuição, por onde passam os fios. E essa ligação por baixo da terra é muito melhor do que pelo ar do poste até a parede. Além de ficar mais seguro, dura muito mais. Ah, melhor e mais bonito, né, seu Freitas? Nem comparação com aquele monte de fio balançando na frente de casa. Olha, Pedrão, com essa tomada de arnica aqui, você vai ver, amanhã já tá bom. Ainda bem que não esfolou, viu? Mas acho que tá inchando aí, viu, meu amor? Ai, meu Deus, acende aquela luz ali pra eu ver melhor. Ih, acho que queimou. Eu já sei o que é. Pera aí. Olha aqui, é isso aqui. Eu desarmei o disjuntor outro dia para consertar a tomada do abajur. E eu esqueci de armar. Pronto. Nada como um quadro de distribuição bem feitinho. A Leila fez questão de fazer esse quadro de distribuição com materiais de primeira qualidade. Claro, qualidade acima de tudo. Porque, gente, o quadro de distribuição é o coração da eletricidade de uma casa, porque ele recebe os 2 condutores fase, o neutro e o terra. E daí saem todas as ligações para as tomadas, interruptores e lâmpadas. O quadro de distribuição tem que ter uma tampa interna e não pode ter nenhuma parte de madeira. Tem que ficar assim, desobstruído. E não pode ser instalado nos banheiros, porque ele não pode ser molhado, não é? E ficar longe dos botijões de gás. É, isso aí. O quadro de distribuição também tem que ter um disjuntor geral, que recebe os 2 fios fase, um barramento neutro, que recebe o fio neutro, e o barramento de proteção, que recebe o fio terra e distribui os fios de proteção para toda a casa. Com um quadro desse tipo, a gente pode fazer os vários circuitos da casa. O circuito é formado pelos fios que alimentam um determinado conjunto de pontos. O circuito 110 é formado por um fio neutro e um fio fase. É sempre o fio fase que deve passar pelo disjuntor, e não o fio neutro. Se o disjuntor desarmar, não haverá perigo de queimar os aparelhos ligados a este circuito. Já o circuito 220 tem 2 fios fase, cada um deles passando por um disjuntor. Ah, mas é bom lembrar. Se você mora naquelas cidades onde só tem 220, ele é obtido usando-se um fio fase e um neutro. Veja isso direitinho antes de fazer as ligações. A qualidade do quadro de distribuição e da instalação elétrica é fundamental para a segurança da casa. O seu Freitas sempre deixou isso muito claro. Um grande número de incêndios acontece por causa de instalações elétricas mal feitas. Material elétrico de baixa qualidade é um perigo. Principalmente os condutores, a gente tem que tratar como equipamentos de alta segurança. Um fio de má qualidade ou instalado de forma errada pode provocar uma sobrecarga, um curto-circuito. Ah, é verdade. Porque senão é como se a gente estivesse comprando uma bomba relógio. Tem fios por aí que são feitos com sucata de cobre e isso gera perda de energia e sobreaquecimento. Tem outros que o material isolante é feito com sucata de PVC. Isso é um perigo. Agora, os condutores que a gente comprou na loja do seu Freitas são de qualidade e dentro das normas oficiais. A gente está de olho na qualidade. As caixinhas, tá vindo umas caixinhas de plástico muito boa também, né? O material de ferro tá quase acabando as caixinhas, né? Mas tudo é plástico. E tem que ser feita uma fiação bem feita, ter uma caixa de distribuição, né? Hoje estou usando esse interruptor, né? Que tá tudo bom, por cada fase coloca um, né? E até lugar entra com 220 só, entra com 110. Então tem que fazer toda essa distribuição, desde que seja uma fiação boa. Para instalação elétrica, para a pessoa não ter dor de cabeça, principalmente é pegar um material de primeira, né? Porque se pega um material de terceira, vai te dar dor de cabeça. A casa tem 10 cômodos, você vai ter no mínimo 5 circuitos. E esse circuito é de acordo com as lâmpadas, de acordo com tudo que se discrimina os fios, que os fios são numerados. Então é nesse circuito que estão a segurança da eletricidade. Na montagem de circuitos, os quadros bem montados com determinados disjuntores e inclusive tem até chave. Hoje nós já temos chave que se tem um problema ela desarma o circuito inteiro. Então essa é a importância da eletricidade, é ser bem feita.